Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de João, capítulo 6, versículo 57. Jesus estava dando um discurso e ele reúne seus discípulos. O início da caminhada com Jesus foram praticamente 72 discípulos. E ele começa a dar ali um discurso. E olha o que diz aqui. Ele começa dizendo: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados, preste atenção, tá? Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, vendo aquilo, olhou para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Bom, querido, eu quero começar a minha palavra parabenizando os discípulos que deixaram Jesus. Como é, irmão? É isso mesmo. Eu quero começar a minha palavra parabenizando os discípulos que deixaram Jesus. Porque hoje em dia tem muitos que dizem que estão dentro, mas estão fora. Muitos dizem que seguem a Jesus, mas não falam de Jesus. E esses discípulos foram sinceros, ou seja, estamos vivendo num mundo em que o evangelho de hoje, as pessoas querem, melhor dizendo, escutar aquilo que querem ouvir, mas não aquilo que precisam ouvir. O evangelho de hoje nunca vai andar com as mãos do mundo, o evangelho sincero dos poucos que pregam a verdade. Nunca vai andar de mãos dadas com o mundo. O homossexualismo é a aversão a Deus. Tudo que estão se pregando por aí, a grande maioria, a graça não é de graça. Ninguém está mais pregando a cruz, renúncia. E Jesus, quando dá um discurso duro, que é o que tem faltado, e não apenas aquele vem a mim, abraça e eu choro com você porque já foi tudo pago na cruz, Jesus não foi oferecer vassoura ungida, ele foi oferecer a verdade. E quando a verdade vem, existe um confronto na alma do homem, porque o homem jamais gosta de ouvir aquilo que vai de contra aos seus desejos carnais. E Jesus começa falando: aquele que se alimentar de mim. Como assim? É canibalismo? Não. A palavra que é o alimento, a palavra que sustenta. Mas quando as pessoas têm a mente pequena, elas preferem abandonar. Mas seria bom que aqueles que não quisessem realmente abandonassem, seguissem esse exemplo dos 60 que abandonaram Jesus, desses 60. Por quê? Porque eles foram verdadeiros. Eles falaram assim: olha, eu não estou mais andando com Jesus, eu não sou mais discípulo de Jesus. É melhor do que aqueles que estão dentro, pregando o que Jesus nunca pregou, falando o que Jesus nunca disse. E é por isso que eu comecei minha palavra dizendo: eu parabenizo esses homens que abandonaram de início a Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento falou: Senhor, para onde nós iremos? A palavra é dura, mas eu estou sentindo algo em mim, algo que começa a me libertar. E quando a gente vê, a própria palavra diz: aquele que mentia não mente mais. Eu estou sendo forçado a não mentir, não. Você está tendo a presença, você está tendo a metanoia, você está tendo o renovo de dentro para fora. E é por isso que eu sempre repito aqui: eu parabenizo os que abandonaram a Jesus. E ele olhou para os outros e falou: vocês querem ir também? Uma outra coisa que me alegra: Jesus não quer prender ninguém, diferente do que estão hoje prendendo pessoas pelo que eles podem oferecer em dinheiro, e não para almas para o reino. Estamos pregando o que esta terra dá, mas não o que o reino pode dar. E é por isso que, infelizmente, tem faltado palavra de renúncia, de cruz. E dentro da renúncia e cruz, encontramos o amor de Cristo.
Mateus capítulo 6, versículo 24, para aqueles que querem viver em dois polos, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamão. Igrejas que dizem que estão crescendo, mas os membros continuam sem palavras, magros na fé, pálidos na sua fé, enquanto que outros estão cheios, mas apenas na conta bancária. E é por isso que tem faltado um discurso que desperte esta geração. Não existe, talvez, eu até posso dizer 99,9%, homens que mudaram nos dias de hoje, mas existem almas que se entregaram no dia de hoje, querendo servir a dois senhores. E quando nós queremos servir a dois senhores, já estamos dizendo que Jesus não é mais necessário, ele não pode ser mais único na nossa vida. E é por isso que eu volto a parabenizar aqueles que foram homens de verdade, para falar, olha, é duro esse discurso, não, para mim não dá, e saíram. É melhor do que estar brincando na presença, talvez rodando ou fazendo isso ou aquilo dentro de uma igreja, ou sendo um ótimo preletor, quem sabe, um ótimo cantor, mas vazio de alma, sem a presença do Espírito Santo, confundindo o dom com o fruto. Porque o dom você canta muito bem, o dom você prega muito bem, mas é o fruto que vai te levar além da porta estreita. E a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32, fechando esse momento de versículos que alimentam, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Jesus é a verdade, não é um engodo, e ele é a vida. E quando nós conhecemos a verdade, ela dói? Claro que dói um pouquinho. Porque quando alguém chega para você que é seu amigo verdadeiro e diz: você precisa mudar, porque você está errando nisso, e Deus não é com você. Deus não é com você. Dói como se fosse uma facada, mas desperta. Porque aquilo que entra como giló torna-se mel, quando a presença de Deus começa a ser necessária e crucial, fundamental na nossa vida. Fico com esta palavra: decida hoje a quem você está seguindo, ou abandone se você não quer mais. Para ser mais claro, não brinque de ser seguidor de Cristo. Diga pelo menos assim, como eu sempre falo aqui, eu sou um simpatizante do Evangelho, mas cristão. Fala de Jesus, tem sede de divulgar, tem sede de falar, tem sede de mandar aí um despertar todos os dias, dizendo que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Beijo no coração de todos em mais esse momento de versículos que alimentam graça e paz. Família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.